rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Bem-vindos a mais uma segunda-feira de Ataque Rápido. E como todas as segundas-feiras, tudo pode acontecer. Tu mais tarde irás saber. Não se lembram disto, bem não? Cantas bem, portanto, mas não me encantas. segunda-feira, depois de Clássico no Dragão, há Sporting hoje. Há Sporting? Há Sporting hoje e Braga. Portanto, primeiro lugar e terceiro lugar ao rubro. Antes de entrarmos no Clássico, queria perguntar-vos só se estão bem. Se abusaram no Porto Tónico este... Desculpem, não resisti. Posso dizer? Pode dizer, o Luís tem um título brilhante para este episódio que se calhar não vai que não vai para o ar, mas diz eu que foi eu o vou Luís dizer. que assim, se tiverem de fazer queixas é Demasiado Porto Tónico deu grego, não é? Era essa a ideia. E o emoji de vómito. Muito bem, então... Bom fim de quem semana? diria, Tiveram não é? um bom fim de semana. Pronto, tiveram, querem já, vamos avançar. Tivemos. Não é? Eu queria chamar a atenção para o meu isto sim. Depois falamos. Já? Não, depois falamos. Ai, estás depois aqui já a falamos. deitar. Ou já... Emenda. Vem com o selo da DHL em cima. Não. Olha, não batas no microfone, só chover. Peço imensa Pode ser Pedro Maia. Muito bem, olhem, então, Clássico 4-1. Estavam à espera, assim, na melhor previsão e mais... Eu não acho que não. Eu não estava à espera, mas o Luís, semana passada, teve aqui umas frases premonitórias. Disseste qualquer coisa... quando falamos do Eustáquio, jogar a mesma defesa do Porto sempre. Uhum. Lembro-me de qualquer coisa, temos que recuar aí no episódio para perceber. Já não me lembro bem, mas tu disseste algo com jogar Eustáquio. Disse para isso? Ah, não, foi o Igor. Não, o Igor é que perguntou se o Eustáquio ia estar naquele papel. Se E vocês nós dissemos que sim, claramente tinha que jogar ali, e ele fez aquela cara do ui, não é demasiado... pode correr muito mal. E de facto, correu, não foi pelo Eustáquio, claro, mas já vamos fazer a autópsia. Pavlidis de Clássico marca 3 golos no Dragão. Não, foi brilhante. E o Luís tinha já aqui podes bater, umas dou a queixas. minha mão à palmatória. Eu acho que já nem preciso. Não precisava deste jogo, não é? Mas realmente, Pavlidis É um grande jogador e para só mim não é a o melhor prova- ponta de lança em Portugal porque Porque há um extraterrestre. há um extraterrestre para a nossa realidade, há um Já está extraterrestre. assim? Já é o melhor a seguir ao Jokers? Portanto, Jokers, Para mim já era. Pavlidis. Não, para Sim, mim ele é a sim, prova sim. de que a confiança num avançado é a diferença entre o estás muito bem ou estás muito mal. E a confiança ontem, é o segundo gol que ele dribla o Neumann. Esse gol é de grande Dribla grande não, classe. mandou o Neumann às couves. Pois, eu não Tu sei não o que é dribla, mérito aquilo e demérito, ou melhor, acho que há mérito e demérito Há aí, muito não é? mérito. Pronto. Acho que o Neumann ali nunca pensou que ele num jogo a ferver daqueles ia simular e tirá-lo da frente com aquela categoria. Mas também um bom defesa antecipa esses cenários, não é? Olha, vamos fazer primeiro se calhar assim, Vamos. visão geral. Vamos. No episódio passado que eu estive a ouvir, vocês disseram que o Dragão é sempre difícil porque o Porto tem uma atitude diferente e é essa atitude de... É uma final. Sentiram isso? Zero. Eu nem sei bem por onde é que é de começar. Pois é, Eu a nem minha sei bem dúvida por onde era é que é de essa. começar, O Porto mas... achou que o Tirsense equipava de vermelho ontem. Sim. Bem, isso foi logo a primeira nota. Não consigo entender... ou melhor, consigo entender pela questão dos resultados, mas achava que num jogo destes a galvanização dos adeptos seria maior do que isso, independentemente de sofrer um gol tão cedo. Sinceramente, senti um ambiente muito... E o Renato esteve lá a fazer a cobertura para o 0-0, poderá saber melhor, porque na televisão nem sempre há essa percepção, mas senti um ambiente muito de jogo normal, num jogo que não é normal para um adepto do Futebol Clube do Porto, nunca foi, portanto e aqui era quase, o que é que podemos chamar? Prémio de consolação da época, que não salva nada, mas... Segundo o Presidente, o jogo mais importante da época. Sim, eu percebo, aí ia meter essa carga porque E a resposta à tinha primeira que a volta, meter, se não é? calhar. Isso é como o Rui Vitória também... O Rui Vitória... Foste longe. Ele Fui desenterrado longe. hoje, desculpa. O Bruno Lage também disse que o jogo mais importante da época, antes do Farense, era o jogo Farense. Portanto, isso é politicamente, deve-se dizer, e aqui acho que é importante também o Vilas Boas trazer essa carga. Mas, sinceramente, não senti essa carga nas bancadas. Nem no campo, se calhar. Senti muita apatia e no campo, então... atenção, eu não desgostei totalmente da primeira parte do Porto. Quem começa a perder, o Porto até consegue
ali em 2, 3 momentos, criar algum frição no Benfica, mas só aquela jogada que é o calcanhar do Mora para o Moura é que é uma jogada minimamente trabalhada em ataque continuado. Depois há aquele contra-ataque que eu acho que é a jogada mais perigosa do Porto, apesar de se calhar não se vai considerar que é uma grande oportunidade, ou pelo menos na televisão não se considerava. Para mim é o Fábio Vieira a ganhar ao Florentino, a sair, e depois o PP entregar no Samu, que falha a bola. O passo também não é o melhor, mas aí o Porto conseguiu ter ali 2 momentos, mas depois o Benfica saía e sentia-se logo que era completamente diferente. A confiança que o Maia falava, a qualidade que se via a larga distância e estrategicamente. Estrategicamente parece-me que foi um Benfica superior na primeira parte, foi um Benfica avassalador na segunda parte. Em termos estratégicos, a entrada das duas equipas para a segunda parte é impressionante. Impressionante a pequenez do Porto naquela entrada para a segunda parte, completamente subjugado ao adversário, e impressionante a postura, a maturidade, a afirmação do Benfica em casa de um rival, que obviamente não está nada bem, mas é um dos grandes rivais, e historicamente também o Benfica tem sempre muitas dificuldades no Dragão, como também falámos aqui há uma semana, e o que se sentiu foi um Benfica com uma confiança, com uma vontade e com uma qualidade que eu sinceramente acabo ao jogo, não querendo ser muito penalizador, mas quase arrisco dizer que o resultado peca por escasso. Porque o Benfica criou muitas oportunidades. Eu diria que os melhores do Porto foram o Diogo Costa, foi o poste, que tira 2 bolas, e não há praticamente mais nada. E se eu até consigo aceitar que, obviamente, jogadores como o Mora, Martim Fernandes que entra, são jogadores muito verdes, há ali alguns jogadores que não é aceitável deste nível. Agora, a culpa é só deles? Não é só deles. E isto se calhar leva-nos a outra questão, e posso lançá-la aqui para o meu amigo Pedro Filipe Maia, que é, não poderia o treinador do Porto, percebendo que os jogadores não se estão a adaptar a este sistema, adaptar-se ele até ao final da época? The $1 million question! Pronto. Congratulations! Eu não estou a dizer que sim. É normal para ti que o treinador do Futebol Clube do Porto chega ao fim e nem na flash, nem na conferência tenha uma explicação estratégica. Isso foi uma vergonha. Uma explicação estratégica. Uma! Diga um! Não tinha médios. Os médios não se adaptaram ao Austin, ao Cox e ao Florentino. O jogo exterior foi mau. O ponta de lança não segurou. Uma explicação estratégica para levar 4-1 em casa. Uma. Não sei, o que eu disser agora não vai importar. Uma. Ou ele não sabia, ou não queria matar os jogadores ontem. Mas não teve uma explicação estratégica para o que aconteceu. E foi claro que o Benfica amarrou o Porto e não assumiu culpas. Um poste e fez Ele bullying. pediu desculpa, mas não assumiu culpas, não é? Portanto, é que... Eu não sei se foi propositado para não matar os jogadores ontem, porque provavelmente a vontade dele era linchar os jogadores em praça pública, mas ele também terá culpas estratégicas, porque um treinador como Anselmi, respondendo à tua pergunta, podes partir para o jogo com uma base de 3 centrais, 2 médios, 2 alas, alguém atrás do Samu. Podes partir para o jogo assim. Estás a perder um jogo ao primeiro minuto, não tens que mudar a estratégia. Não tens. Aos 20 minutos as coisas não estão a resultar. Muda. Tira o central. Mete o Eustáquio no meio. Faz qualquer coisa. Do something. Como aquele meme do pauzinho a bater num senhor que está no chão. E do mais, something. Faz qualquer coisa. Aquele arranque de segunda parte, como é que as primeiras substituições são aos 64 minutos? E não é... Como? Exato. Como é que ele demora 20 minutos? Aquilo estava a ser um baile, não é? Estava a ser um E as primeiras banho de bola. substituições se calhar não eram as que nós esperávamos que fossem. Sim, pronto, eu já... Ok, isso, ele também falou disso na conferência. Quando tu trocas, tu sentes que são coisas que naquela altura para ti fazem sentido. Agora, para mim, faz sentido é que aos 10 minutos da segunda parte ele tem que mexer na equipa. Se não mexeu ao intervalo, e ao intervalo houve Vilas Boas no balneário e no fim também, eu não sei o que é que aconteceu ao intervalo. Mas a equipa não resultou. Exato, não resultou. Nem presidente, nem treinador, nem jogadores. E obviamente,
estou a dizer isto, há muito mérito do outro lado. Há um Benfica super confiante, há um Benfica no melhor período da época. Mas, mesmo assim, eu não consigo entender como é que há uma demora tão grande para mexer na equipa, para injetar ali qualquer coisa na equipa. A pergunta que lançaste ao Maia era o que eu ia lançar, é que vocês olham para o meio campo e veem jogadores com qualidade, até o Fábio Vieira, na segunda parte já estava a pedir para sair, mas até o Fábio Vieira na primeira parte eu acho que teve alguns momentos interessantes. Agora vocês olham para o meio campo e parece que aqueles jogadores não combinam com aquilo que se quer do meio campo. Eu acho que até o problema do Porto, para mim, é clarissimamente a falta de qualidade no jogo exterior. Porque não tens, ou seja, tu queres jogar praticamente pelo centro sempre. O Moura tem um mas isso limitador. parece uma opção, quase. O Moura tem um limitador, não passa daquela linha que nem joga bem nem joga mal. É aquela linha, ok, é um ok. O João Mário está no seu pior período do Porto, a sentir muito a falta de confiança, a falta de, provavelmente também de... Acho que o ano passado teve pior. Por acaso tenho essa ideia. Não te mas querendo contrariar, mas... problemas. Sim, é quando aparece o Martim, ele sai claramente da equipa, mas a jogar é o pior período do João Mário, não acrescenta, sai para dar lugar ao Martim, que é basicamente trocar branco por white. Sim, não foi bem assim. Ele mantém, tem os dois, o Martim começa a central do lado direito. E depois sai e troca. Vai o Eustáquio sai e vai o Neuann para o meio. Também não percebi. Sim, não melhorou. O Neuann já tinha amarelo, tinha enterrado forte e feio. Se foi para o desposicionar, valia mais continuar com o Eustáquio, sinceramente. E o Eustáquio, nota-se na saída dele que ele não sai agradado. Obviamente não sai agradado com o resultado, mas eu acho que também tem um bocadinho disto. Sim. Ele não terá concordado. Mas depois o Martim acaba sim, a seguir entra o Zé Pedro, é isso? Sim, entra o Zé Pedro para o meio. Ou seja, estás a trocar pneus para trás, né? Os pneus para a frente. O Porto faz lembrar carros com 3 rodas atrás e uma roda muito fininha à frente. Quando tens que andar em estradas pequeninas dá, mas quando tens que ir para a autoestrada despistas-te. E Anselmo, e só meter Zé Pedro, também o banco não ajuda, né? Não tens grandes soluções, mas o Porto tenta mudar um cenário caótico com Gonçalo Borges, Martim Fernandes, Zé Pedro. Isto é, para um adepto do Porto, isto é de levar as mãos à cabeça. Não tens conseguiu muito... ser superior em nada neste jogo. Zero. Aliás, e o Benfica aparece, só para complementar o que o Luís disse, o Benfica é aquilo que já tínhamos vindo a falar do Otamendi e Di Maria, e ontem acrescenta esta lista Aktürkoğlu, Pavlidis, Orsnes, Coxo, que é aqueles jogadores que, e tu és do meio do teatro, que é no ensaio dão 50%. Mas quando a cortina abre para o público grande, amigos, o Aktürkoğlu rebentou com o Porto. Foi uma exibição de gênio ontem, mais do que o Di Maria, que apareceu no cruzamento do golo e apareceu a espaços, mas o Aktürkoğlu ontem foi o jogo da vida dele. Ele driblou, ele cruzou, ele assistiu, ele foi intenso, ele defendeu, como o Di Maria, viu-se Di Maria a defender muitas vezes o Moura no corredor. O Benfica defendia a 5 com o Di Maria. Essa foi logo uma das notas brutal. Que eu pensei, vou ter que falar disto amanhã, porque nós também muitas das vezes falamos, né? O Di Maria é um jogador para ser gerido com pinças, e é um jogador que defensivamente não é um grande acrescento, mas notou-se isso, a tal questão. Estes jogadores, nestes jogos... E o Lage mandou-te logo o recado. Porque andavam aí a dizer que ele até não defende e ele até teve mais ações defensivas. Ou recuperações na primeira parte, não foi? Foi para ti, foi, eu senti. Não. Atenção, eu acho que isto também tem a ver muito com o Di Maria. O Di Maria... Claro, é jogo grande, é clássico. Eu ia perguntar, isto é Pavlidis de clássico, não é? Que é um... de fato e gravata a marcar... Mas o Pavlidis é o que já, na linha de montagem, tem muita qualidade a fazer o embrulho, mas o que trabalhou o Coxo, o que trabalhou o Orsnes, eu ia dizer isso, o Orsnes foi incrível. Foi de gênio. O Coxo defendia junto do Florentino, e vi lá ações na primeira parte em que o Porto metia o Fábio Vieira, atrevia-se um bocadinho mais, ou alguém vinha mais por dentro, e o Coxo juntava-se na linha defensiva e comunicava com o Carreras, para o Carreras defender a largura que o João Mário provocava, e o Coxo ainda defendia dentro, depois a bola basculava no outro lado e o Coxo fazia o trabalho, e depois a pressão do Orsnes sempre a condicionar os médios do Porto. Foi um baile tático, um baile de entrega dos jogadores do Benfica que quiseram, não foi mais, foi muito mais que os jogadores do Porto. Os jogadores do Porto, vê-se na expressão facial, na expressão corporal, até do Diogo Costa. O Diogo Costa eu vejo impotência.
Mas há jogadores em que eu Ele, vejo... quando sofre o primeiro golo, ele tem essa conversa de bora lá, ainda dá muito. Eu acho parece que é está no ali a tentar terceiro dar ou um- no Ele há uma Uma altura, acho que é aos palmadinha. 19 minutos que eu reparei porque ele faz esse sinal que é há tempo. É isso, não é? temos tempo, calma. Sim. Mas eu acho que é no... Isso era a minha fase do Porto. Eu não sei se foi no terceiro ou no quarto, acho que foi no quarto golo, em que se vê o Zé Pedro, aquela câmera o quarto, Spider, o Zé Pedro vem a caminhar com uma cara de... Eu não sei o que é que está a acontecer aqui, e vê-se o Marcano a esbracejar com toda a gente e uma apatia. Os jogadores do Porto estavam em Nárnia, não se passava, não passava nada ali. Vou-vos dizer uma coisa, estava a ver a primeira parte e há uma imagem do PP e eu disse isto sozinha para mim, que foi eu tenho vontade de lhe dar um abraço. Tenho vontade de ir lá, dar-lhe um abraço, porque ele é isso, parece que está toda a gente... Ainda não perdeu o jogo, porque eu imagino que se for um golo num minuto ou em 40 segundos modifique muita coisa, mas é isso, tem 90 minutos Sim, à mas frente. voltando ao ponto inicial, acho que é muito relevante falar-se disto, porque ontem o Renato se calhar pode nos falar um bocadinho melhor sobre isso, mas ontem tive amigos e pessoas familiares que foram ao estádio e que o feedback que me deram foi: o Dragão está muito diferente. Não, eu O ouvi estádio está muito em diferente. casa, consegues ouvir os adeptos do Benfica a cantar Sim, na primeira toda parte. a hora. Sim, é isso. Logo É isso. na primeira parte. Na segunda parte, então, é uma coisa É isso, mas na estrondosa. segunda parte já estás a perder. Agora, na primeira, que é o início de tudo. E tu, na primeira parte, depois do gol do Benfica, tens muitos adeptos do Futebol Clube do Porto a reclamarem uns com os outros porque temos que acordar, temos que Pois. puxar por eles, porque senão Claro. isto vai ser E tu vias os jogadores do Porto ainda na primeira parte a pedirem apoio aos adeptos, que é algo que é aceitável ou admissível num Rio Ave, contra um Rio Ave, estás a perder ao primeiro minuto, é um choque para toda a gente. Contra o Benfica é revoltante para os adeptos que vão ao estádio, Mas eles normalmente mas é são os uma revolta primeiros. que normalmente se catapulta para favorecer o estádio. Aquela revolta do Porto contra Benfica é a maior rivalidade que o Porto tem no futebol. Normalmente a claque atrás da baliza que é um panorama social, digamos assim, muito diferente. O estádio está diferente de facto, mas contra o Benfica havia a expectativa de o estádio vai ajudar a equipa, e não. Sentia-se cada vez o estádio a cavar mais um fosso Mas e a equipa a sente-se ficar... muito essa separação dentro do Pois estádio. sim. Muito, Pois muito, sente, muito. pois sente. E sentes que, não sei se vocês reparavam, mas mesmo nos ataques do Porto, historicamente havia aquela coisa de a bola sai, é canto ou é lançamento, e a claque, bandeiras, ergue e cântico e não sei o quê. Zero. Ontem, zero. Não houve nada. Não. Eu não senti nada. Sempre que a transmissão ia para lá, estavam as bandeiras em baixo, estavam Este paradas. ano, até nisso é o ano zero ou menos um de reconstrução de um novo Porto. Agora, o Porto, como se conhecia nestes duelos contra o Benfica, não sei se é um caso isolado ou se vai ter que reconstruir um bocadinho novamente o novo ambiente do Dragão, porque está diferente. O feedback se tem, e quando se vai fazer jogos ao Dragão sente-se, é uma atmosfera diferente. Apesar de o Porto estar a conseguir algo que a direção temia, que era não conseguir encher estádios, não conseguir ter uma média de assistências durante o ano grande. Eu não tenho esses dados aqui, Mas não tem sido foi... muito mau. Não, é isso. É o que eu ia dizer. Temia-se que, por causa desta mau rendimento da equipa, nova fase diretiva, etc., os adeptos se separassem um bocadinho, alguns, e esta cisão fosse mais sentida na assistência média do estádio. Não se está a sentir. O Porto aumentou o número de sócios e a assistência média no estádio tem sido bastante boa, mas o ambiente é diferente. O ambiente é menos, diria que é menos hostil para os adversários, e ontem era um dia em que o Benfica precisava de sentir no Dragão esse ambiente hostil, e o Benfica não sentiu. O Benfica sentiu que deu um knockout no Porto ao primeiro minuto, e aquilo encheu o Benfica de confiança ainda mais, e o Porto, quando precisava de sentir o empurrão do estádio, sentiu uma desconfiança brutal. Eu acho que isso não ajudou nada à equipa, e depois não se pode tirar culpa da atitude dos jogadores. Eu não consigo perceber como é que Neumann Pérez, se calhar ontem percebeu-se, o teste do algodão ontem para o Neumann Pérez foi muito grande, percebeu-se uma grande limitação na agressividade, na bola aérea, como defender, bolas paradas. Foi uma lição de como não fazer as coisas, e acho que o Porto precisa bastante de refletir depois do jogo de ontem. Acho que foi um knockout. Há bocadinho Eu continuo sem atirar a toalha ao chão em relação a Neumann Pérez. A minha questão é: mete-lhe um Otamendi ao lado. Mas a E se questão é calhar- essa, o Porto a par, ou seja, com os clubes, com as equipas, desculpem, que deviam estar a par, ainda não conseguiu Nada. vencer um Nada. desafio. Eu diria que
Eu ao longo lembro-me disso dos tempos do Otávio Machado, lembro-me disso dos tempos do José Peseiro, lembro-me disso dos últimos tempos de Sérgio Conceição, da conversa de é o pior Porto sempre. É o pior Porto que me lembro, este é o pior Porto. O Porto de 2025 é o pior Porto que eu me lembro de ver. E não há sinais. O mais preocupante é isso. Contra um Estoril há um jogo competente. Enfim, contra um Aroca há um jogo competente. Ok. Mas é tudo muito a espaços. Quer dizer, nós chegámos ao início de Abril, ao final de Março, e foi quando o Porto conseguiu 2 vitórias consecutivas, não é? Eu concordo contigo e vou-te dar mais um exemplo disso. Eu não me lembro de uma época em que, sobretudo na era Anselmi, mas Vítor Bruno também foi à Luz e o resultado foi igual. Não me lembro de uma época em que o Porto, contra os grandes rivais, não conseguisse sequer assustar. O Porto ganhou o Braga na primeira volta, só. Ganha 2-1. Ganha 2-1 e depois... Empata. Na era Anselmi, contra Braga, contra Sporting e contra o Benfica. Contra o Sporting empatou, não é? Já no fim. Mas eu vi esse jogo no estádio também e a sensação com que eu fiquei é que o Porto não conseguia fazer mal ao Sporting. O Sporting foi muito melhor que o Porto. Apesar do resultado e daquela coisa de empatar no fim e do Namaz ter conseguido um gol um bocadinho caído, o Porto reagiu bem e tal, mas eu fiquei sempre com a sensação, com o Braga ainda mais, e aí é mais assustador porque o Porto tem a obrigação histórica, não é? de ser um bocadinho, ou tentar assustar pelo menos o Braga, e contra o Benfica ontem ficou claro, o Porto não tem capacidade para assustar os rivais. E isso leva-me também a concordar com o Luís. Acho que é o pior Porto que eu me lembro em termos de qualidade de jogo, e a teimosia de Anselmi parece-me que não está também a ajudar. E se olharmos para os momentos todos do jogo e para as várias componentes, onde é que é o maior calcanhar daqueles? Este Atri que expõe a defesa, ou seja, começa na base? Qual é o problema? Não tem jogadores para jogar nesse sistema. sistema. Falamos de Samu, ok, já lá vamos, mas o setor defensivo é o maior calcanhar daqueles? Porque o Porto não tem jogadores para jogar neste sistema. O Marcano, eu admiro muito o Marcano, depois de uma lesão gravíssima, ser a referência. Duas já, não é? Ser o jogador mais esclarecido do Porto, não é? E sabes, desculpa o parênteses, mas o Mora não... Eu vi. Viste no Instagram que é o jogador, do Porto, assim, que é o jogador que mais trabalha, que é o jogador mais trabalhador da equipa, e o Mora diz Marcano. Isso diz muito exemplo. dele, obviamente, sim. e da resiliência dele, porque também já, quando voltou e falou em Aroca, disse que se calhar já nem contava voltar a jogar, e queria era que o filho o visse. Isso até foi o Anselmi que contou, queria que o filho o visse a jogar, mas diz também muito dos outros. Sim, faz o balanço da equipa, não é? Marca onde é que está a linha da equipa. Isso é importante também para os outros perceberem onde é que têm que estar, e é importante ter jogadores desses para a régua ser alta. Sim, mas é isso, se olharmos para o E Porto, essa dedicação? anos com o Marcano, se calhar o Marcano estava na régua, não de esforço, mas ou seja, naquilo que se traduzia o Marcano em campo, nunca foi um jogador de classe era isso, mundial, não é? Era a linha mais baixa. Claro, é isso. O O O Marcano sempre teve esta personalidade, não é? De ser estou trabalhador não e estou a de dizer ser isso, referência. estou a dizer Sim, mas do que é que quando resulta, a bitola máxima do Porto É é o o Marcano. Marcano, É isso. e é o Marcano com quantos anos Mas- é que ele tem? 37, Não, mas eu acho que 38. estamos a falar ou seja, a bitola do talento não é a bitola do trabalho. Não, mas o que eu tens estou a dizer razão. O é, Marcano o que para mim traduz- sempre foi 37. 37. Mas o que eu estou a dizer é, o trabalho dele e o que traduz nisso agora é igual. Ou seja, o que resulta do trabalho dele continua a ser melhor do que resulta do trabalho dos outros. Certo, sim. Mas em termos de talento, claro que o Marcano não é a régua. Mas em termos de trabalho, eu sempre vi como, se calhar só superado pelo Pep, provavelmente. Que são jogadores que mentalmente são muito, muito à frente dos outros, muito diferente dos outros, pensam de forma diferente. O Porto precisava de ter assim mais um Ala Varela com essa personalidade, um Fábio Vieira com essa personalidade, o PP então 3 vezes mais. Mas o Porto não tem jogadores para jogar nesta estrutura, não tem jogadores para jogar neste sistema, e falta talento. O Benfica, claro, para mim é o melhor plantel em Portugal, já andamos a dizer isto desde o início Jornada da sim, jornada temporada, reforçamos isso em janeiro,
Foi Sim. uma das conclusões do nosso episódio. O Benfica foi quem melhor se reforçou, nem precisou ontem de lançar Bruma, lançou o Nem Chão há Grupo, Amdoni, sim. nem a Amdoni. E com Tomás Araújo meio manco, Com desculpa, Tomás mas Araújo em pressão. 50% e notava-se claramente que ele tem dificuldade. E apeteceu-me dizer, então não tem capacidade ofensiva? Digam agora que Tomás Araújo não tem capacidade E ofensiva. o Porto não tem esse talento. Não, e há uma questão, o Porto sofre golos através de cruzamentos que são, além de cruzamentos à vontade, primeiro o Arthur Koglu para o 1-0, o do Di Maria para o 3-0, Não, mas o Di Maria é uma assistência. quer dizer, mas uma vez até posso aceitar, mas como é que permites sempre que o ponta de lança finalize? Um ponta de lança que aquele segundo gol é soberbo, sem dúvida, mas além dessas duas finalizações a cruzamentos, ainda tem outra finalização oposta a cruzamentos, quer dizer, como é que a equipa não ataca, não consegue bloquear aquela bola que É vem de fácil fora? de explicar, não é? para mim, não é estratégico. Nós ouvimos muitas vezes os treinadores e, Não, e para mim também é fácil. O discurso é sempre redondo dos treinadores nas conferências quando dizem temos amanhã um jogo importante, temos que ser agressivos. É só isto. A parte estratégica, quer dizer, o Neo a não conseguir antecipar que está a pôr em jogo o Pavlidis, eu o dou de barato, que é um centímetro, um passo à frente, um passo atrás, na hora H, na hora errada ou na hora certa. Outra coisa é tu não teres agressividade nos lances, atitude nos lances, não ter sangue nos olhos para disputar uma bola. Eu acho que não é só isso. Para condicionar. Não é só isso. Tu andas a jogar. Eu falei disto, não sei se vocês se lembram, falei disto no fim do mercado. O Porto não pode ter o Eustáquio como central. Não faz sentido. Ele estava completamente perdido. Então quer dizer, Perdido. o Eustáquio, ok, uma coisa é apanhar o ponta de lança dos últimos classificados. Agora, apanha um ponta de lança minimamente com qualidade, nem precisava de ser o Pavlidis, não é? E não tem a ver com o Eustáquio. Por isso é que eu sempre disse, para mim o meio campo do Porto não há dúvidas, tem que ser Alavarela e Eustáquio, conhecem-se bem e são dois jogadores complementares, complementares com sentido posicional, com conhecimento de jogo, capazes de meter a equipa à sua volta a saber o que tem que fazer. Ali não, o Eustáquio atrás, ele ainda se anda a tentar adaptar, a perceber o que é que ele vai fazer. Eu acho que não é uma questão de agressividade, é que parece que eles nem sabem ler o jogo, eles não conseguem perceber onde é que têm de estar e o que é que têm de O fazer, Eustáquio não muito conseguem antecipar. perdido. O Eustáquio joga sem GPS. Ele é muito esforçado. E ele tem culpa. Não. Quem é que tem culpa? Mas agora é diz isto, o outro, não é? é aquela questão em que os treinadores vêm e dizem mas eu morro pelas minhas ideias. E agora? Mas está bem. Como é que é? Boa Está a sorte, morrer, Anselmo. É isso, está a não é? morrer, está a Boa morrer, sorte, é isso. É Boa isso. sorte. Vou, Boa sorte, Anselmo. Mas percebem que há Vou eu muitos treinadores que responder- dizem isto. E o Anselmo, claramente, aliás, não só o Anselmo como a estrutura do Porto, justificaram e respaldaram esta decisão do treinador nunca mudar, porque o Vilas Boas disse que trouxe o treinador pelas ideias inovadoras que tinha, e o Anselmo disse que veio porque tem precisamente estas ideias. Agora, toda a gente está a ver que estão a conduzir um caminhão contra a parede. Podes decidir morrer e ir contra a parede, podes decidir dizer assim, bem, vou salvar isto e vou tentar... O Mas Rui Vila- Borges foi super inteligente ao mudar as suas ideias. E Não a é? dar precisamente Quem? esse exemplo. Rui O Borges acabou por sim. Rui Borges estava a acontecer isto, não é? por ceder, Claro. não é? Eu percebo Mas- que tenhas de dar um tempo para as coisas funcionarem, mas acho que já se deu muito tempo. É isso. Deixa-me responder à minha pergunta. À tua própria À minha pergunta. A minha pergunta há pouco era se não está na altura de Anselmi se adaptar à equipa ou o contrário. E aqui a grande questão é o Porto, eu diria que de uma forma lógica, no final das competições de ter saído da Liga Europa, mas até podemos ir mais à frente, no final da derrota em Braga, a época acabou. E nós falámos disso aqui. O Porto teria, quanto muito, preparar o Mundial de Clubes e, acima de tudo, preparar a próxima época. E, nesse sentido, eu não acho descabido ser-se fiel às ideias, mesmo levando 4 com o Benfica. Não acho que isso seja um problema. A grande questão é, já houve um bocadinho de Anselmi no mercado de janeiro. Vai Anselmi poder ter a faca e o queijo na mão para fazer uma revolução em junho ou em julho, agosto? Ou seja, antes do Mundial de Clubes ou antes do início da próxima época? Capaz de dotar um plantel que não se nota capacidade, não há evolução, não há uma evolução significativa neste sistema, vai ele poder fazer uma revolução e ir buscar jogadores que já possam estar dotados para
ou então os próprios jogadores que vêm ainda vão ter que se adaptar a esse sistema. Ou seja, o Porto anda aqui a gastar estes meses sabendo que vai entrar na próxima época, nem vou dizer à frente dos outros, mas ao nível dos outros, ou o que vamos sentir no verão é que o Porto muito provavelmente não vai conseguir encontrar jogadores de nível para resposta imediata, para ser competitivo desde o início, e vai outra vez começar a época num nível abaixo dos outros. A questão é que quando tu dás uma época Desculpem por a minha perdida, voz, que eu tenho andado aqui meio estava a sentir coisa. que estavas a precisar de água. A questão é que quando tu dás a época por perdida nessa fase, tu estás a entrar a perder na próxima época, porque repara, Não estás? estás porque estás a pôr em risco o terceiro lugar. Se tu não, como é que tu vais atrair jogadores? Acho indiferente. Eu não acho que é a entrada de dinheiro que perdes, é a atração de jogadores. Como é que tu vais, porque quem é que quer vir? É que depois de repente vais ter um clube que não está a jogar a Liga dos Campeões, que não está a jogar Liga Europa, ou que pode ter ido ao play-off da Liga Europa, torna-se muito mais difícil de ir buscar jogadores e de alimentar essa ideia de Anselmi. O André Vilas Boas confirmou isso que estás a dizer. Aliás. Que sabe que o Porto para o ano será um clube menos atrativo para os talentos que quer atrair. Sim, claro. Mas ainda não tinha perdido o terceiro lugar. Eu agora acho que o terceiro lugar está muito em causa. E se desiste já, então, Pronto. mais complicado vai ficar. Eu deixa-me reformular porque eu não estava a falar bem. De facto, para mim, estava a dizer que era indiferente, mas de repente fiz aqui cálculos e não é indiferente. Porque se o Porto fica em terceiro, vai direto para a fase... Certo. Imaginando que o Sporting ganha ao Rio Ave e o Benfica ganha ao Tirsense, o Porto vai direto para a fase de grupos. Certo. Ou seja, só entra em competição em setembro, no final de setembro. Se o Porto fica no quarto lugar, vai ter que ir jogar os play-offs no início de agosto, as pré-eliminatórias, sendo que vem no Mundial de Clubes em julho. Certo. Portanto, o Porto não vai ter descanso, não vai haver férias. Haverá dúvida. O Mundial de Clubes vai fazer parte da pré-época da próxima época, ou é o fechar desta época em termos de futebol? É o fechar desta É época. o fechar porque é junho. Para todos os efeitos é o fechar, Pois, porque, mas porque há vais ter seleções... um mercado específico para as equipas do Mundial. O que é que o Porto vai fazer aí? Não podes inscrever muitos jogadores, só tens uma limitação, acho eu, de inscrições de jogadores para o Mundial, novos. Mas o Porto vai aproveitar aí para fazer já contratações a pensar na próxima época. É isso que eu A questão estou... é, É isso que eu estou também a qual é levantar. a tua bolsa Há aqui uma gestão a tua bolsa importante. financeira para conseguires isso. Não, financeiramente não o estou a Porto- Não, conseguir o perceber. Porto fez Sim, um novo empréstimo. Nisso o Porto melhorou, Eu segundo sei o que melhorou, Presidente. mas ele vai ter encargos na mesma. Ele vai ter de responder a esses quase adiamentos desses empréstimos que Claro. querem fazer. Não, uma época, e o Braga este ano sofreu imenso disso, uma época preparada para atacar um play-off de ligas de competições europeias, é uma época que começa completamente torta, não é? Porque tu vais atacar reforços os que dá, não é os que queres, é os que dá para ir. Financeiramente há um ponto de interrogação gigante em cima da época, que é: consegues apurar-te, não consegues pagar os reforços, não consegues, se te apurares consegues ir buscar novos jogadores melhores, se não te apurares se calhar tens que dispensar em vez de contratar. Portanto, não augura nada de bom uma equipa que vai entrar a um play-off. O Vitória fez imensos ajustes no plantel, também valorizou muitos jogadores, mas o Braga teve que refazer tudo em andamento, e só agora no fim da época é que está a conseguir ser regular. Portanto, o Porto, se não fica em terceiro lugar, vai ser um problema Eu só muito estou mau. a fazer para o este contraponto, que é, eu percebo o que tu estás a dizer, Luís, mas é, se calhar Anselmi não tem tanta margem assim. Percebes? Ou seja, para poder fazer, para levar a sua ideia até ao fim. Para Ou mim, seja, para mim pode ser... se calhar- Não, por se isso é que eu pode estou. ceder Mas e por isso para é que eu o estou a ano- dizer. Por isso é que eu estou a dizer. Eu percebo o que o Luís quer dizer. Ele vai Também querer percebo, assim. eu estou só a fazer o Ele contraponto. vai ter arcabouço em termos financeiros, em termos de os jogadores que já tem no plantel para ir para a próxima época, mantendo este 3-4-3 ou não? É que Mas eu é que não estou a falar Ontem na vai-me próxima época, levantando eu estou a falar dúvidas. desta Ontem época, estava a a minha ouvir questão é essa. o meu amigo Costinha a falar na Sport TV de uma coisa muito relevante para mim e que tem a ver também, tem muito a ver com esta época, mas tem muito a ver com o que vai ser o Porto na próxima época. A identidade. A identidade. Quando os treinadores assumem equipas, têm sempre a preocupação, o Luís Castro já falou muitas vezes disto, e os treinadores que falam sobre isso têm uma ideia relevante, que é: tu, quando assumes uma equipa, tu procuras saber a identidade da equipa, até pela forma de jogar, como é que é o Porto historicamente, não é? O Porto historicamente é uma equipa que tem grandes extremos, que tem médios criativos, que
os jogos de laterais sempre foi o grande ponto forte do Porto, historicamente. Para mim o Porto é 4-3-3. 4-3-3. É 4-3-3. O Porto é 4-3-3. O Porto jogou uma vez na história em 3 centrais e foi campeão com o Adriense, mas nunca mais ninguém ousou replicar isso, porque o Porto... Não, às vezes havia 4-4-2, o Porto com o Taremi e Ivan Nilsson nos tempos mais recentes. Com 3 centrais... Não, isso ter as centrais não acontece. Não acontece. Que me lembro. E o adepto do Porto gosta do jogo flanqueado, o jogo do cruzamento, o criativo que vai à linha, o extremo e o lateral. O Quaresmas, os Luís Dias, os Brahimi, laterais e extremos para isso também. Alex Telles, Danilos, Paulo Ferreiras. E pontas de lança para Exato, isso. e pontas de lança para isso. Historicamente o Porto é isto. O Porto vai querer, depois de ver este acidente de percurso que está a ser jogar desta forma com este plantel, o Porto vai querer preparar a próxima época, que depois vai implicar a outra época e a outra época, porque tu trazendo jogadores para um sistema de 3 centrais, vais fazer um contrato de 3 anos para 3, 4, 5 jogadores para jogar nesta estrutura e ficas agarrado a isso 3, 4 épocas. Se quiseres depois refazer tudo, vais ter prejuízos, prejuízos não só financeiro como também desportivo. O Porto vai querer comprometer o seu próximo ciclo de 3, 4 anos com os jogadores para um sistema que não é o sistema historicamente que o Porto melhor joga, que os adeptos mais estão habituados e que mais gostam de ver. Isto é que me está... 3, 4 anos é o mandato de André Vilas-Boas. Há isso. André Vilas-Boas... Vai querer comprometer o mandato, porque o mandato também depende disto. Exatamente. E o André Vilas-Boas, até pela ida ao balneário no intervalo, segundo se noticia, pela decisão final de ontem, que parece que partiu do presidente de ir para estágio no final do jogo, André Vilas-Boas parece-me estar a começar a dar alguns sinais de algum desconforto. Eu ia até mais longe. Não quero dizer desespero, mas ele começa a ver, quer dizer, ele faz a fórmula que ele imaginou que era correta. Começou a colocar o clube num caminho que ele acha que é o correto financeiramente e que me parece que está a dar resultados, mas desportivamente não é, quer dizer, se financeiramente é uma coisa científica, 2 mais 2 são 4, desportivamente 2 mais 2 não são 4. 2 mais 2 podem ser 4 se a bola entrar. Se a bola não entrar, se calhar são 5 ou são 2. E André Vilas-Boas parece-me que está a ter alguma dificuldade em controlar o incontrolável. E isso está a dar alguns sinais de... Isto não está a resultar. Quer dizer, já mudei de treinador. Já lhes dei todas as condições para as coisas mudarem. O clube está a caminhar para melhorar estruturalmente. E depois no campo eu não consigo ver resultados, e o que é que eu vou fazer? Está a haver aqui algum sinal de desconforto e parece-me que o Porto vai preparar a próxima época em bases muito, muito, muito difíceis. Há bocadinho estávamos a falar do ambiente ser diferente no Dragão e eu estava-me a lembrar precisamente dessas palavras do Costinha, se é preciso, se há uma reestruturação do próprio ambiente no Dragão e na própria identidade daquilo que é a forma de jogar do Futebol Clube do Porto. Bem, sabem aquelas coisas quando nós olhamos para os comentários e há imensos bons e nós só vemos os maus? Pronto, se calhar vamos fazer agora isso, vamos olhar para os bons, vamos ver o que aconteceu de bom neste jogo, que foi Benfica, não só fora de campo também, mas dentro de campo sobretudo. Luís, o que é que destacas além de Pavlidis? Consegues desviar o teu olhar apaixonado do hat-trick de Pavlidis? Não, o Pavlidis... Estou a brincar. Eu acho é a tua paixão só. Acho que já disse que é um jogador que me enche muito as medidas a esta realidade. Não acho que o Pavlidis vá ser um avançado do Manchester City, nem do Bayern, se calhar do Bayern até nem era, mas é alguém que me parece que é muito completo e de facto a tal confiança que o Maia falava que lhe faltou ali a determinada altura, ele recuperou-a com confiança do treinador e por isso aí acho que há muito mérito do Bruno Lage. Mas cá para trás há muita coisa a acontecer, né? Não, atrás antes de chegar ao Pavlidis. Há muita coisa a acontecer e eu acho que obviamente vocês percebem, isto é a linguagem futebolística, mas acho que o Otamendi é um animal, no bom sentido da palavra, é um animal competitivo, é um animal sedento de ganhar e a energia, a confiança, a convicção que ele coloca é que o Otamendi por muito pouco não bisou, não é? Porque ele tem aquela cabeçada que é uma defesa incrível do Diogo Costa. Eu nem sei se reflexo ou se tira o boneco, mas é uma grande defesa. O Otamendi muito convicto e confiante à frente, muito convicto e confiante atrás, e acho que é um líder
que não é nada silencioso, mas é notável. Há pouco estávamos a falar do Pep, o Otamendi também foi a um nível bem acima do Marcano, não acho que tenha ido ainda ao nível do Pep, talvez em seleção ele complementa bem. Em termos de clubes, ele no City não teve uma continuidade, uma longevidade tão grande como o Pep no Real, mas é de facto um jogador de grande nível, e o facto de ele vem daquele jogo contra o Brasil, também 4-1, curiosamente, chega, faz logo o jogo seguinte, mais outro jogo a seguir, jogo no Dragão, é um jogador que nesse sentido, e atenção, ele nem sempre esteve bem, e ele uma ou duas vezes foi expulso já no Dragão, acho eu. O ano passado foi. O ano passado foi. E eu tenho ideia que não foi a única vez. Naquela altura em que o Jorge Jesus sai e o Nelson Veríssimo entra, eu acho que ele é expulso no primeiro jogo. Não tenho essa certeza. Mas, de facto, é um jogador que tem uma capacidade de liderança brutal. Depois, há aqui alguém que... Estás a ir da tua nota mais alta... Não, estou a ir de trás para a frente. Estou a ir de trás para a frente. A ver se conseguias eleger um pódio. Vou poupar. Não, falei de um jogador lá de trás. Eu tenho muita dificuldade em dizer quem é que foi É isso, eleger o se pódio. calhar, É difícil. o exercício é eleger o pior ontem. Não, eu não estou a dizer. Eu nem sei se o Otamendi foi o melhor Sim. a nível individual, mas foi o melhor a contagiar tudo o resto. E depois, no meio-campo, acho que desde que eu disse aqui. E que depois até cortaram aquilo, e muita gente concordou comigo. Cortaram, olhou para o Renato. meteram esse trecho que o Cockchu andava a arranhar ser um flop. Eu acho que ele tem evoluído muito, tem sido incomparavelmente superior ao que foi durante grande parte da sua passagem no Benfica. Acho que ele vem melhor das seleções. Há jogadores que fazem bem, não é? Não, mas ele já andava. Acho que 2025 tem sido um ano cheio para o Cockchu. E depois, minha nota final, vou concordar aqui também com o Maia, porque de facto o Aktürkoğlu merecia um golo para abrilhantar o grande jogo que ele fez. E já vinha de 2 golos e uma assistência contra o Farense, está agora, sendo que está melhor do que no início da época, se calhar não com tantos números, mas a saber muito mais o que dar à equipa. E é engraçado que isto acontece quando ele tem ainda mais concorrência, não é? Chegou o Bruma, o Sheldrup está outra vez aí, Amdouni anda agora a pisar aqueles terrenos, Di Maria voltou e o Aktürkoğlu está na sua melhor versão na altura em que o Benfica mais precisa dele. Eu gosto muito, eu gostei muito ontem do Orsnes, porque é aqueles que parece que ninguém dá por... Tu até te esqueces que ele está em campo, sabes? Sim. Mas é aquele jogador que, se perguntasse a Bruno Lage, só podes ficar com um jogador para o próximo ano. Ele acaba o jogo, aliás, já na abdicar de todos. Ele dizia, o Orsnes fica. E se for preciso, vai à baliza. Pois ele ontem... Eu acho que ele safava. Foi dar ali... O Benfica ontem deu, para mim, e só para fechar, não sei se vamos continuar o tema ou não, mas para mim ontem, tu quando olhas para uma equipa e há uma sensação de campeão, ontem tu olhas para o Benfica e ficaste com a sensação de campeão porque toda a gente fazia tudo bem. A confiança, até o Trubin, nas ações que tinha. Sim, mas o Trubin quase não teve trabalho. Você quer dizer até o António Silva, né? Até o António Silva. Que é lento a reagir no golo. Não estou a dizer que a culpa é dele, mas sim, reage tarde. Não estás a dizer, mas mencionaste. Não, estou a dizer que ele é lento a reagir quando o Samu vai chutar a bola. Aqueles exercícios que às vezes vêm nos livros de não repare no erro e chamam-te a atenção para o erro. O António... Não, mas o Turbino, se não defendesse para a frente, que é o que não se deve fazer... Mas o Turbino nas ações, ele faz uma pré-assistência contra o Farense, não é? Nas ações, os jogadores também são importantes na forma como a equipa sai. Nas ações que executa, o Benfica às vezes a sair curto na pequena área a jogar, para atrair, e os guarda-redes fazerem aquilo com confiança, a equipa estar ligada, a saber o que fazer. Quando tu olhas na cara dos jogadores e vês, dificilmente perdem uma ação, dificilmente vão errar, e ontem o Benfica estava com essa aura de campeão. Eu acho muita graça quando o Lage traz aquela frase do... Somos tropa. Só faltava fazer assim. Yeah. Não condiz a frase com a pessoa. Não, nada. Tropinhas, vamos lá. Por favor, façam um meme. Precisávamos de um tenente. Sim. A tropa precisa de um tenente, o Lage. Mas acho que nota-se essa aura no Benfica, e estou muito curioso para ver o que é que o Sporting faz contra o Braga, para perceber o que é que vamos ter até ao fim do campeonato. Eu só vou complementar com esta ideia. Acho que o Benfica corrigiu ali a meio da primeira parte, para mim, o que estava a ser o erro dele, da equipa, que era, tentava sair à pressão,
não contando com o Diogo Costa. E o Porto conseguiu sair algumas vezes da pressão do Benfica. Depois não aproveitou, isso é certo, mas aí acho que foi de mérito do Porto. Mas o Benfica começou a pressionar mal, com Orsons muito em cima, Pavlidis também, até o próprio Di Maria. Mas o facto do Diogo Costa estar ali naquela teia é um guarda-redes soberbo para jogar nesta saída a partir de trás. Depois a equipa não sabe aproveitar, mas a partir do momento em que o Benfica corrigiu isso, cedeu à tentação de pressionar alto, encolheu mais, fechou espaço ao Porto, encolheu os setores, o Porto desapareceu totalmente. Isso, se me permites uma nota, por ficar pouco, tocaste num tema muito relevante, que é o SAMU. O SAMU no Porto... Eu não vou bater neles. Na semana passada tu foste ali namorar o avançado do Rio Ave. O Clayton. Eu lembrei-me de ti agora. O Clayton. Porquê? O SAMU, se formos ver, eu não tenho estes números aqui, vou falar de cor, vou tirar para o ar. Como nós bem sabemos fazer. Estou a brincar. Há sítios piores. O SAMU faz, a maior parte dos seus golos é atacar, no último terço, atacar cruzamentos, atacar bolas que lhe solicitam para ele fazer ou valer o seu jogo aéreo, ou valer a sua força física no ganhar duelos. Quando o Porto está, talvez, na sua pior era, em termos de serviço exterior, não é? O João Mário não chega para cruzar, o Moura dificilmente chega para cruzar nos jogos contra as equipas grandes, porque não consegue chegar ao último terço. E a grande parte do jogo do Porto é jogo interior, com o Moura, com o Fábio Vieira. É normal que o SAMU não vá fazer golos. E é normal que o Porto não consiga fazer golos, porque o Porto não está a servir o seu melhor ponto e o seu ponto mais forte. Quer dizer, se o teu ponto mais forte é servir o SAMU, e o SAMU está longe da área, não tem serviço de fora, e o jogo é só interior, onde ele faz pouca diferença, porque tecnicamente... Sim, o jogo de apoio dele é fraco, alimenta sofrível, a fraqueza, muito sofrível. Depois não consegues marcar, que é um pesadelo dos avançados, não consegues marcar e alimenta esse Há pesadelo. lá um cruzamento muito bom que ele cabeceia mal. Sim, e a não faz bem o gesto sequer. Mas eu acho que isso já é sobrecarga, e também acho que, lá está, eu não acho que ele seja tão mau quanto tentam pintar, acho que é a pessoa errada no contexto errado. Precisava de alguma maturidade, nota-se que ele desespera rápido e assim vai ser difícil, porque é uma espiral negativa. O treinador na última fase, nos últimos 2 jogos em que o Porto vence, e quando ele vai à seleção, o treinador tentou-lhe dar moral para lhe tirar um bocadinho aqueles fantasmas, mas ele é um jogador que parece-me propício a ter muitos fantasmas na cabeça, e os fantasmas atrapalham. Mas vão alimentar ainda mais quando... Claro, quando está mal, quando as coisas estão mal, os fantasmas só pioram. Bem, vamos fechar. Eu queria só dizer que nos últimos jogos que tenho visto do Benfica, e ontem igual, é que nós destacamos sempre aqui o plantel, não é? Já falamos das individualidades, mas eu acho que o que mudou neste Benfica e o que fez dele tão bom agora é o acerto na coletividade. Ou seja, de repente, tu tiveste estas individualidades a criar um coletivo muito forte. Mais, para mim, mais forte até que Sporting. Mas e ontem veremos o que acontecerá. Ontem o nosso playmaker foi um fartote. Isto aqui era só recordes a cair. Foi a receber notificações, para quem não segue, a nossa página de Twitter, que pertence a uma secção do 00 mais ligada ao histórico, à estatística, Playmaker, é assim que se chama, e isto aqui, ainda hoje de manhã continuam a sair Playmakers. O último que eu vi era Pavlidis sucede a Eusébio, 53 anos depois, o jogador do Benfica a marcar no primeiro minuto em clássicos. O Eusébio tinha sido o último a fazê-lo em 72. 41 anos depois, uma equipa abre o marcador no primeiro minuto. O Pavlidis fartou-se de bater aqui recordes, enfim. Sim. Portanto, vão ao Playmaker. Os mais relevantes é que em jogos entre Porto e Benfica é a primeira vez que um jogador marca 3 golos na casa do adversário. Nenhum jogador do Benfica tinha marcado na casa do Porto, e também nenhum jogador do Porto marcou na casa do Benfica. Foi uma noite perfeita para o Pavlidis, sem dúvida. O Pavlidis aproveitou que a porta de entrada no Dragão era daquelas de sensor. Não é preciso chave, era só chegar a próxima e eu deixo o playmaker final, que é... Como é que era? Nunca o Porto de Pinto da Costa sofreu 4 golos em casa contra o Benfica. Sendo que a única vez que sofreu 3 foi num 3-3 em 93-94. Portanto, o Porto está doente, mas já toda a gente também sabia. Deixas para pensamento, não é? Eu deixo para pensamento. Atenção, eu não estou aqui a querer. Eu acho que também este Porto está assim muito por causa de Pinto da Costa. Tu não é? dizes que o Porto está doente. Tosé Marreque diz que o campeonato está doente. Estamos aqui a entrar numa pandemia. Pois foi, ele disse Pandemia. isso. Foi porquê? Está tudo Por causa das declarações do André Pipa, que disse que o Benfica ia bater no Farense. E Ele só se enganou. Pois.
Se eu tivesse dito isso do jogo a seguir, já estava mais certo. Por acaso estou curiosa para ver esta injeção de energia, o que é que faz nos jogos a seguir? Agora, A quem? nos próximos. Ao Benfica. Esta energia, né? Destes recordes todos. É uma energia O diferente. que é que tu achas da equipa Nada. ir para estágio a seguir Nada, ao, achas que não? ao jogo? A Tens equipa- uma opinião sobre Sabes o que é que eu acho? A É equipa que tu de numa afastar- empresa, tu tens dados biométricos, quando dás uma hora extra tens de registar e os dados biométricos, e ainda assim Vais tens de cobrar. pôr um papel, tens de pôr um papelzinho, a funcionária tem de ou o trabalhador tem de assinar cada hora extra, além dos registros da entrada da empresa. Portanto, se não vai lá logo o ACT, porque Deus Nosso Senhor nos acuda. E olha, aqui no Porto ninguém vai jantar a casa, ninguém vai ver o filho, tudo vai para o jantar hotel. direto. Não, eu acho que ACT onde andas tu? é um retiro. É um retiro. Retiro espiritual. É um retiro que pode soar a castigo ou pode soar a... A blindagem. Não, não é Dizia blindagem, alguém é um sinal de pá, eu confio em vocês, mas temos que fazer aqui alguma coisa. Temos que ir fazer um retiro, não é? Se as coisas não estão bem numa empresa, tu tens que fazer alguma coisa. Não Lembram-se- vais despedir pessoas, ou despedes pessoas, e aqui não me parece que o Vilas Boas vá despedir pessoas. Sim. Eu acho que Por isso vai ter que... Pá, é banal. vai esgotar todas as hipóteses que tiver. Atenção, nem é nada mal um castigo. Olha, agora tudo castigo para o hotel, com tudo pago. Sobretudo Já aqueles que viste? têm filhos que dormem mal, não é? Até agradece. Exato, não é, Mas mãe? eu acho que foi um. E essa é a última nota. Acho que foi um. Eu vejo isto de duas formas como tu. Uma noite pós 4-1 em casa contra o Benfica não pode ser uma noite normal. Os jogadores têm que sentir alguma coisa diferente. Houve quem cobrasse que Vilas Boas não falou e devia ter falado. Pois. Se foi uma Mas ele já falou, algo acho tão que ele atípico agora assim. recentemente deu uma Sim, mas não entrevista. foi no pós, não é? Eu não Não, estou a mas dizer que deve ou não. eu Ele estou a falou aqui. mencionar. Ele aqui falou. Aqui no 00? Não, falou aqui de com esta ato. atitude, Sim. de fazer alguma coisa. Para Eu dizer- também vou-te dizer, se fosse para falar como falou o Anselmi no fim do jogo, também vale mais não falar. Eu acho que as Bem, pessoas... aquilo é tão explicativo e bem, quando ganha ou quando empata, portanto, explica as coisas. Nós temos o. Não, só, acho Um que é adepto, relevante. deixa-me só dizer isto, um adepto, no fim disto, pode não ter paciência nenhuma para ouvir o treinador, mas tem que sentir num líder que há uma explicação para aquilo. Exato. Pode até não concordar, mas pode, ok, este homem sabe porque é que isto correu mal. Sim. Ele sabe identificar. Agora eu só não fiquei com essa ideia. Eu acho que ele É estava isso. abananado. completamente. zero, ele estava atordoado. Sim. Eu acho que ele saiu dali a pensar, podia ter sido bem pior. Que atropelo. Exato. É quando tu te safas de ser atropelado, o carro só te roça assim, tu ficas caralho. Tipo Renato. Tipo o Renato, com aquele Já nem me toquezinho lembrava. da passadeira. O que é que estávamos a Tu ias dizer alguma coisa. sobre... eu queria Ias fechar, dizer aquilo mas- do Anselmi sair. ou não? Nós temos o vídeo, porque no final foi-lhe questionado porque é que ele não tinha ficado com a equipa. Nós temos a prova dos factos, porque o Renato estava a filmar nessa altura, não é? E basicamente, vou falar por ti, mas só para explicar que o Anselmi fica de facto no relevado, ele não vai a dar a volta Pois. olímpica. Ele fica no meio. Sem glória Isto- da equipa que foi assobiada durante todo o percurso, com os adeptos que ainda tiveram paciência para ficar no estádio, e o Anselmi ficou à boca do túnel, e daí a confusão da pergunta que foi meio correta, meio não correta, porque o facto era, ele de facto ficou no relevado. Faz A só pergunta a foi- pergunta, é isso, faz só a pergunta porque as pessoas podem não saber. Na conferência foi-lhe questionado porque é que ele tinha abandonado a equipa, deixando a equipa no relevado, e deu a volta e a equipa deu a volta ao estádio sozinha a ser assobiada. O facto está meio certo, meio errado. É tudo certo. Está É. tudo certo, não é? Na Ele verdade. não foi com a equipa Ele não- ser assobiado, Ele não saiu do ficou, relevado. ficou no relevado, mas não foi dar a volta ao estádio com a equipa, ficou só no túnel. Não percam de seguida as imagens reais. Está no desta site, conversa. está no site do 00 e podem ver. Está no site. Amigos, está fechado. Não dá para dizer mais nada. Vamos. Está bem? Já chega. Continuamos daqui Não vamos a... falar do Lito, Vidigal. Vamos falar no isto sim, no isto não, se quiserem. Exato. Sim? Então, mas primeiro... Calma. Primeiro há desenterrado. Ei, estou nervoso. Está 3-0, não é? Ei, eu neste momento. Sinto-me Meus o Pablo caros, Lídios isto é nesta quase- altura. É. Tu és o Pablo Dias, eu sou o Neon. Sabes porquê? Porque eu não ganho Neon. Não ganho. Bem, vamos lá ver se te vês grego para vencer isto ou não. Eu espero é agora não sofrer aqui uns contratempos. Vamos lá? É que para mim o jogo acaba. Eu fecho já Quanto com é que 3-0. 3-0, acho eu. Está 3. Pois é, até aos 5, calma. Não acaba Pois, já. isso é- Estamos o aqui mal é a virar esse. tempo. Pá, pelo menos a ver se isto dura 10 segundos. É que se for até aos 5 o Benfica, não me lembro do Benfica ganhar ao Porto, não é? Sim, se isto Já já o 10 Porto- segundos, bate o da semana Está passada. tudo a semana passada. Meu Deus. Então vamos lá. O desenterrado esta semana é extremo. Ui, Não tem lado preferido, é não só é do extremo. Porto, de certeza. Não tem lado preferido.
É extremo. Ui. Não. Já extremo. complicou, E já não tem complicou. lado preferido. Então o Gonçalo Borges. Tem 31 anos, ou seja, é novinho. Vencedor de uma Liga Portuguesa, de uma Supertaça e de uma Copa do Brasil. Estes são os títulos dele como sénior na carreira. Joga agora no Volta Redonda, no Brasil. Oh, já estás a dar pistas muito óbvias. Espera. Recorda-me os É? títulos. Tens de dizer o que é que ele gosta de comer e estas títulos, coisas. diz os títulos. Liga Portuguesa, Supertaça e uma Copa no Brasil. Pronto, Ok. é brasileiro. No Brasil já jogou praticamente em todos os clubes grandes. Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo. 31 anos. 31 anos. Espera aí. Extremo. Em Portugal, além de um dos grandes, onde conquistou os títulos, obviamente, jogou no Rio Ave, emprestado. Kelvin. Kelvin. Em memória à história dos clássicos, decidi trazer aqui Kelvin. O Kelvin só tem 31 anos. 31 aninhos. Só? Só. Então ele era muito novo. Ele Ele era- tinha 18 ou 19 era um anos puto, quando marcou sim, aquele sim. gol. Ele era muito novinho, novinho, pá. sim. Sabes Anda onde é na que eu Volta adivinhei Redonda. esta? Além da do Rio Ave, o facto de ter jogado no Vasco. Foste lá pelo Vasco? Fui lá pelo Vasco, eu lembro que ele jogou no Vasco. E o Rio Ave, claro, ajudou-me aqui. Yeah. Bem, 3-1. Vês? 3-1. é que Já não sentes estás isso? com essa garimpa Pois toda. Pois. Já não estás com o peito aí inchado. Mas sabes o que é que Eu aconteceu? tenho- e o meu medo é que o Bruno Lage me vai tirar a seguir, não é? Eu Mas sabes- sentia-me Pavlidis e agora ele vai-me tirar. Mas sabes o que é que aconteceu ontem no Clássico, depois do 3-1? Veio o Otamendi. Veio Exato. forte. O Neon aqui está preparado para enfrentar o Pavlidis. Muito bem. Isto sim, seguimos. Havia uma série do Adam muito conhecida, que era Neon e Idália. Bem, Desculpem. isto não, claramente. Isto sim, quem é que quer começar? Maia, começas tu. Deixa-me ir aqui às minhas notas. Peço desculpa. Queres que eu comece? Vai. Fogo. Ora bem, o meu isto sim é o Sampedrense. Opa, que é isto? Que encomenda. Eu sabia, porque eu sigo Pagaram o umas Luís bifanas no fim de semana. O que é que Eu sigo o Luís aconteceu? nas redes O sociais. que é que aconteceu? Há um ano eu falei do Sampedrense aqui, não interessa bem a história, mas Vais espera. ver para onde é que isto vai. Nós os dois ficamos excluídos de um convívio que nos pertencia, de certeza. Vais ver. Bem, eu vou já dizer que eu fico excluída de todos os convívios, está bem? Então. Porque eu ainda não fui jantar, nem almoçar, nem lanchar convosco. E agora também não sei se quero. Ei, Renato, Não, mas Gonçalo, o que é que vai. fazem para a semana? Vamos lá. Continua. Então, no fim de semana, eu fui a São Pedro do Sul, terra onde os meus pais estão, e fui cobrar, estava marcado, cobrar uma cabidela que estava marcada há um ano com o plantel de São Pedrense. E isto foi a terceira parte, mas houve antes jogo de treino contra o Sub-23. E eu fui treinar com um plantel e quero agradecer também o facto de ter ido. Era uma equipa, o São Pedrense estava a preparar o derby contra o Voselenses. O São Pedrense ainda não tinha ganho fora. No jogo contra o Sub-23 eu cheguei ao treino e então assim, o que é que eu vim aqui fazer? E então estive lá a trocar a bola um bocadinho e tal, mas depois o treinador meteu-me lá dentro. A jogar que Fui posição? chegar Era a isso que eu ia central. perguntar, que A nervos. central. Sabes o que é que aconteceu? O menino foi lá à frente e fez golo. Estás a dizer? Otamendi! pois é! Sai desse Pois corpo, é! Otamendi! Como? Os haters vão dizer que foi de penalti. amigo, há um batedor de penaltis e o mister diz, não, Luís, lá para dentro. Opa, se eu fosse o batedor de Espera. penaltis Mas dos ba- sub-23... Olha, mas há um guarda-redes e eu marquei. Não estás a perceber. Há um plantel. Tu jogaste no sub-23 ou na equipa... Na equipa principal. Tu jogaste na equipa principal, que estava a preparar um derby. Estava. E há um penalti. Não, já... Em vez de treinarem o penalti, metem o gajo que vai à experiência um dia. Opa, que vergonha. Se eu fosse esse jogador, eu ia a pé do treinador, batia no gabinete e disse, eu vou-me embora. Peraí, ele é Então, o filho, ele é o calma filho que a do história ainda não presidente. acabou. Ele é o filho do Certeza. A presidente. história ainda não acabou. Eu sou filho do tesoureiro. Vês? Eu sabia. Corrupção pequena, pá. O Mateus ficou assim um bocado boquiaberto, porque ele é o batedor de penaltis. Ficou um bocadinho boquiaberto e tal, mas lá me deu a bola. A palavra eu não é fui... boquiaberto, eu não a posso dizer Pronto. aqui, mas começa por F e Certo. acaba em Dido. Isso aí Mas- é com ele. E eu vou, não tremo, faço golo, recebo aplausos, Receba aplausos. ganhámos, sofremos um golo e eu ainda não estava em campo. Portanto, foi incrível. Sofremos um gol e eu não estava tipo a E eu não culpa não estava, foi é minha. isso, ficou para aí 5-1 ou 6-1 e Mas o gol não- sofrido não foi comigo em Mas campo. espera aí, não estava porque já tinhas saído? Não, ainda não tinha entrado. Ok. Bom, é bom.
É bom, é bom, é bom. Depois foi a Cabidela, depois foi, que foi a terceira parte, depois foi a quarta parte, que ainda foi mais complicada. Foi, O que é que foi aconteceu tudo muito a quarta? complicado. O que é que aconteceu? No domingo, Voselenses 1, Samparense 4. Com 2 golos de Mateus, o batedor de penaltis, um deles de penalti. De penalti. Ele vingou-se, ele assim toma Primeira Luís. vitória fora do São Pedrense A esta sério? época. Muito bem. E vão dizer que há coincidências. Pois, o Mateus não bateu no treino para guardar o bom penalti para o Estás a jogo. ver? Muito bem. Havia um avançado qualquer... Isto sim, São Pedrense, obrigado ao treinador Hugo, obrigado ao plantel e sobretudo ao Jota, capitão, que me recebeu e que até a entrada num bar me pagou. Bora, moral, vamos lá. Que moral. Sim, Pois é. senhor. Nosso Pois Luís- Outras equipas que me queiram convidar, estou disponível. Estou disponível. O meu isto sim não é o Voselense, mas é o Vizela. Começa por... Vizelense. O meu isto sim é o Vizela, porquê? Impressionante. Mudou de treinador à jornada 15. Estava abaixo do meio da tabela. Estava a lutar pela Estava manutenção. a lutar pela manutenção. Fábio Pereira, Uhum. madeirense, assumiu a equipa. Que começou a época no Marítimo e Começou a época no que as Marítimo. coisas não correram bem. Pegou na equipa à jornada 15. Vamos à jornada 28. Vamos para a 29. Ainda não perdeu. Tem... a equipa tem 14 vitórias no campeonato. Deixa-me fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são com o Fábio. Ou seja, a grande maioria das vitórias são com ele. E tem no meio disto aqui 3 empates. Portanto, a equipa está sem perder desde a jornada 15. E mais que isso, foi ganhar as chaves num Foi jogo ganhar as chaves. importantíssimo. Parece-me que ficou... Eu tinha apostado no tema do dia, apostado, entre aspas, nas equipas que iam subir, que há um mês e pouco. Ainda não estava claro porque estava tudo embrulhado. Mas agora Mas tu confirma-se falaste a muito minha do teoria. Vizela, sim. Vizela sobe, Tondela sobe, e a minha aposta era o Alverca ou Chaves no terceiro lugar, e é aqui que se vai decidir no play-off. Portanto, numa segunda liga, o Vizela conseguir fazer esta série de... quantos jogos são? 15 à jornada 28, portanto é fazer as contas. De 15 jogos sem perder. É algo... Acho que é quase impossível. Numa liga destas é quase impossível. Dentro de na próxima jornada será Vizela Alverca, ou seja, segundo contra terceiro, e na jornada seguinte, dia de Páscoa, às 8h30 da noite, Tondela Vizela. Vizela. Ou seja, próximas 2 jornadas Pode vão se ser embrulhar aqui. tudo agora. Pode-se embrulhar tudo outra vez, ou decidir-se tudo outra vez, ou de vez. Eu bem Portanto, a digo segunda que liga esta está segunda espetacular liga- e o Vizela parece-me que é uma equipa que tem que ser destacada por esta série. E parabéns ao Fábio, que está a fazer um trabalho extraordinário com a equipa que me dá provavelmente mais gols a par do Tondela a ver jogar em Portugal. E o Tondela viu-se negro para ganhar o jogo Tondela contra o ver Feirense, jogar em marcou 2 Portugal? golos nos descontos. Sim, em Portugal. O Vizela joga um futebol que quem ainda não Pô, viu... Ainda bem que o Vizela ontem não apareceu no Dragão. Senão Portugal, ia ser um ou amasso. seja, eu estou a excluir os 3 grandes, obviamente. O Porto, não, estou a excluir os 2 grandes. O Porto, eu gosto mais de ver o futebol Achas do que Vizela Vizela do que- batia Porto, nesta altura? Não, mas joga melhor. Bom, é isto. Eu tinha começado, acho que há uns episódios eu logo no início a falar da segunda liga, gosto bem da segunda liga que é a Catita, e, meus caros, se a Alverca subir ou se puser em posição para isso, vai ser muito giro analisar esta troca de treinadores na segunda liga. Porque, bem, não sei onde é que Giro está também vai ser na a pro- União de Leiria. Falar em finais, na próxima semana há um Oliveirense Porto B, as duas ganharam e Sim. estão ali meias vivas na luta pela manutenção. E o Mafra ontem sentenciou um bocadinho, ou ficou Uhum. difícil a manutenção para o Mafra. Vambora, segunda liga! Siga. E o Lourosa está para subir também à Já segunda está, liga. Portanto, sim. mais uma equipa do Norte que pode ir para a segunda liga. Isto é assim, amigos, não para. Portanto, vamos para isto, não. Era para ver se o Gonçalo estava atento. Atentíssimo. Luís, isto não. O meu isto não é rápido, foi o derby de Manchester, fiquei muito desconsolado ontem, muito fraquinho, dois clubes sem... Quanto é que duas ficou? equipas em crise, 0-0. Duas equipas em Cara crise, do Maia foi priceless. duas equipas em crise, duas equipas muito longe do que podem fazer. No caso do United acho que ainda mais preocupante, no caso do City é claramente uma reestruturação que está ali a ser precisa, mas fiquei muito desconsolado porque estava à espera de um jogo muito mais interessante e foi pouca parra e zero uva. Se tivesse sido ver o Vizela, Pois era, Meu era caro. verdade. O Guardiola chamou burro ao Mateus sim. Nunes. Eu há De bocadinho, forma indireta. há bocadinho vocês falaram de alguém no meio campo, não sei o quê, não ter sido muito bem, e eu ia dizer isso, que o Guardiola se calhar ia pensar o mesmo.
E não esquecer que há uns bons tempos, o Guardiola disse que o Mateus Nunes era um dos melhores médios do mundo. Há Só 3 que ele não anos, estava acho lá. Pois. É Estava isso. no Sporting É ainda. daquelas coisas que tu gostas de ver na montra e depois Yeah. compras e pensas, ei, não fica assim tão bem. É uma coisa gira que é pensar no que se diz quando se diz. Diz mais. Isto não. O meu isto não é para a famosa e mal cheirosa guerra entre Pedro Proença e Fernando. Fernando Gomes. Não me pondo do lado de ninguém, obviamente, acho que aqui ninguém tem razão, acho que foi feio de ver, ou está a ser feio de ver, e com consequências já práticas, porque não sei se consequência ou não da comunicação de Fernando Gomes aos parceiros da UEFA. Pedro Proença perdeu a representação, ou perdeu a eleição para representar Portugal no Comitê Executivo da UEFA. Até 2027 Portugal, com uma brincadeira destas, perde representação na Europa. Já não bastava estarmos a perder força no ranking, já não bastava estarmos a perder qualidade no nosso futebol, e agora vem uma guerra que em nada nos pode orgulhar. Espero que se entendam rapidamente, porque quem está a perder é o adepto, quem está a perder é o espectador, quem está a perder é os jogadores, quem está a perder são os treinadores, que tanta qualidade têm em Portugal. Quinta-feira, esta semana, há uma audição do Governo à FPF. Governo esse que está meio em funções, meio em campanha, portanto está aqui uma embrulhada gira, não está? Parabéns a todos. É isto que temos. Queres dizer alguma coisa? Eu ia dizer só que sobre isto eu ainda não vi respondida a pergunta que eu tenho, que é, afinal, o que é que ajuda-me na função Do Comitê Executivo da UEFA? Comitê Executivo, o que é que uma pessoa pode fazer efetivamente, Olha, quem não que leu, possa puxar para Portugal? eu estava aqui Estou a fazer a pergunta sem nenhuma ironia, Eu não é? Mas não tem percebo que a- ver com puxar para Portugal, tem que ver com... Pronto, então se não tiver a ver com puxar com Portugal, não estou a ver qual Mas é o olha, drama. independentemente disso tudo, acho mesmo... Não, eu acho que isto é tudo feio. Este folclore é todo feio, não é? Mas Acho- eu estou a falar mesmo em termos práticos, o que é que Portugal perde com isto? Representação, mas que peso é que isto traz? Que capacidade de decisão? Algum deve ter, porque senão eles não andavam ali tipo más comadres. Claro, não é? Digo eu. obviamente. Mas eu estou a falar isto por desconhecimento. Sim, sim, Ok. sim. Há decisões senão- estratégicas que se devem tomar nesses comitês, que eu também desconheço, nunca participei, mas há decisões estratégicas que se devem tomar, senão ele não existia, e que tu, não estando lá para defender os interesses de Portugal, não podes influenciar, não é? E não podes dar a tua opinião como é que as coisas são em Portugal ou como é que deviam ser melhor para as equipas portuguesas. E, portanto, perdendo esse voto na mesa, podendo influenciar uma decisão positiva ou negativa nas decisões de competições da UEFA, fundos, estou a imaginar Portugal não tendo um voto, ninguém na mesa vai estar preocupado Também- com os interesses portugueses E acho e, que portanto, também é uma perdes questão influência. de quase PR, quase de relações Claro. públicas, quase de imagem também. Pois é isso, é mais Gilberto isso. Madail escreveu no Jornal O Jogo um texto que eu li, que eu não estou a conseguir encontrar aqui nos meus arquivos de jornais, que eu pago. Atenção, não venham já dizer, porque já sei que a malta aí a partilhar pelo WhatsApp. Eu pago os jornais. E escreveu este fim de semana, penso que foi no sábado, estou a tentar aqui encontrar, e que diz que o título do texto do Gilberto Madail é eu sei como é que estas guerras se perdem e se ganham nos corredores da UEFA, e deixou várias bicadas tanto ao Fernando Gomes como ao Pedro Proença, sobretudo a Fernando Gomes, que está um bocadinho mais no olho do furacão, porque foi ele um bocadinho que no fundo, publicamente começou a guerra. Claro que haverá razões, com certeza, para Fernando Gomes tomar este tipo de atitudes, porque a relação dele com Pedro Proença não é melhor, provavelmente sentiu-se provocado e sentiu-se atacado no seu legado na Federação com as declarações de Pedro Proença, quando diz que agora é que vamos gerir isto a sério. Quando é que ele publicamente começou a guerra? Quando é que ele publicamente começou a guerra? Porque eu estou a dizer, porque a primeira coisa que eu li foram declarações do Pedro Proença ao site da Federação a agradecer o Fernando Gomes O apoio. não é? E depois vem o Fernando Gomes dizer não, Eu eu não apoio a ninguém. Mas eu estou a falar mesmo genuinamente, não sei se houve alguma coisa antes disto, percebes? Portanto, eu não sei bem, a cronologia que isto está é na minha a galinha cabeça, e o ovo. Não... Sim, a cronologia que está na minha cabeça, não sei se é a factual, mas parece que Fernando Gomes se sentiu, a relação dos dois já publicamente não era de amigos. Certo. Na tomada de posse de Pedro Proença tem um discurso
subliminarmente ataca um bocadinho a gestão de Fernando Gomes, que provavelmente se sentiu aí desconfortável. Depois disso vem a operação. a operação, o whatever. timing Claro. de Pedro Proença toma posse, a PJ entra pelas instalações da Federação Portuguesa de Futebol para fazer buscas sobre venda de imóveis, venda de património, parece não ter sido muito bem feita e tal, a investigação. Depois, Fernando Gomes vem publicamente com o diretor da PJ dizer, amigo, fala aí, diz que eu não tenho culpa. E o diretor da PJ, ele não tem culpa. A seguir, Pedro Proença diz, eu vou fazer uma auditoria, mas em vez de ser até determinado tempo, eu vou alargar mais, porque Vou fazer os 2 últimos Depois meses. disto- Sabem o que é que eu vos digo? É isso, é isso. É E tão despediu, triste. despediu não, suspendeu alguns Sim, funcionários. vários- Por isso é que estamos nisto, não é? Não, mas sabem o que é que é o pior? Eu quero perceber o que é que Portugal perde efetivamente. É isto que eu quero perceber. Primeiro prestígio. Com não é? isto tudo já está a perder prestígio. E isto assusta-me porque de repente estão mais preocupados em estarem ali a mandar bicadas um ao outro do que centrados no que deveria ser. E mais, não estou aqui a escolher lados, pouco me interessa. O mais triste para mim disto tudo é que isto era muito previsível. Muito previsível. Tenho pena. Posso seguir? Temos Podes. pena. Muito bem. Então vamos seguir para o Olha o Radar. Será que temos? Temos. Mandei Temos ao- Olha o Radar. Já está o genérico. O som. Já está. Nem não percebi. Já está. Desculpem. Mandei ao Estava Renato. distraída. Eu, só para explicar, normalmente eu faço um olho ao radar de jogos que vejo e que faço e que vejo ao vivo, porque não tenho acompanhado tanto os campeonatos europeus e deixo Então- isso mais para o nosso Lewis. Exato. Se Tu és quiseres- mais Correspondente nacional, eu sou nacional e mais- internacional. Muito Portanto, bem. campeonato nacional, dentro do talento disponível, dentro do lote disponível, fiz a primeira vez e com grande prazer o Santa Clara, no Vitória Santa Clara. Nunca tinha feito, ainda não tinha feito este ano nenhum jogo do Santa Clara, portanto ainda não tinha estudado bem a equipa, tinha visto jogos, mas sem grande, sem Ao vivo é outra coisa. sem tanta atenção, e chamou-me a atenção da equipa do Santa Clara, que é extremamente bem organizada, sobretudo defensivamente, para o Vasco Matos, ou pelo Vasco Matos. Chamou-me a atenção um extremo chamado Gabriel Silva, tem 23 anos, é o extremo que joga mais sobre o lado esquerdo da equipa do Santa Clara. Do outro lado tem jogado o Vinícius e agora anda a jogar o miúdo que veio do Alverca, a ponta de lança, que ainda precisa ali de um bocadinho de killer instinct, e notou-se isso muito contra o Vitória. Mas este Gabriel Silva pareceu-me um jogador que pode emergir bastante e pode ser uma boa futura receita para o Santa Clara, sobretudo valorizando-se se a equipa for às competições europeias na próxima época. Queres falar aí do homem? Opa, posso dizer que ele é de formação completamente toda no Palmeiras, ou praticamente toda. Tem só aqui uma passagem no Comercial no Sub-15. Foi internacional Sub-17 pela seleção brasileira, que é um bom ponto. E está a fazer a melhor época da carreira em termos de números. A melhor época como sénior. 6 golos, 3 assistências em 31 jogos, e vejo aqui que ele participou no título da Libertadores que o Abel ganhou. Portanto, ele esteve provavelmente como terceira opção, mas estava no plantel e tem no currículo uma Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil, além de uma Copinha, uma Supercopa do Brasil Sub-17. Ou seja, é um jogador que tem pedigree. E parece-me, eu não conhecia, vi-o jogar ao vivo e recomendo que estejam atentos. É o número 11 do Santa Clara, chama-se Gabriel Silva. Muito bem. O meu olho ao radar é... eu não posso dizer? Dá-lhe. Posso também? Claro. Não, esta semana fiz o Tottenham e encontrei um jogador que não conhecia, Lucas Bergvall, é um sueco de 19 anos, muito interessante no meio campo, primeira época no Tottenham e já é titular, é médio... 8. Sim, mais ou menos, é isso, basicamente é isso. Joga no duplo pivô. E foi contratado ao Djurgården por 10 milhões de euros, apareceu muito novo na Suécia, é mais um jogador dos países nórdicos que está a aparecer e interessante, ainda novo, mas já com uma participação muito interessante, num Tottenham que está a fazer uma péssima época. Diz Maia. Não sei se posso dar esta nota, mas falamos no grupo e depois ficamos de falar antes do programa e não falamos, mas aproveito para... Eu estava lá a ouvir, como todos ouviram, mas Ai, vais dar-me isto não. a declaração do Vasco Matos, acho que precisa de um contexto, em defesa do Vasco Matos, que provavelmente não se soube expressar da melhor forma. Ele não é um comunicador brilhante, nato, que não gosta Não é daquele como tu, momento. não é como tu. Não, És Eu um percebi bom há pouco que ele comunicador. ajeitou assim os óculos para dizer uma coisa mais séria, sabes? Não, o Vasco Matos teve uma pega, bate-boca com o banco do Vitória, ali no momento mais tenso,
E o quarto árbitro, que eu não conhecia, é uma história que acho que podemos contar com mais a fundo, que é um quarto árbitro que veio do Afeganistão Sim. e que fugiu À guerra. dos problemas sociais e da guerra que há no Afeganistão e foi acolhido em Portugal e está a crescer na sua carreira de árbitro. E provavelmente não percebe bem a língua, é normal. E o bate-boca, como é óbvio, foi em bom português, daquele português que se conhece no bairro. Mas a coisa foi de um banco para o outro, ou seja, ninguém se esticou, pelo menos do que eu me apercebi ao vivo ali no estádio. O Vasco Matos viu amarelo e fica fora do jogo com o Sporting. E ali no momento do calor do jogo, na flash, tem uma declaração que não foi a mais feliz e que disse: o quarto árbitro nem percebe português, nem percebeu. O que ele quis dizer pareceu-me, não sou advogado dele, obviamente, mas o que ele disse não tinha maldade, não é? O que ele disse não tinha, ou seja, o bate-boca foi uma coisa normal do futebol, foi um a defender um lado, outro a defender o outro, de um banco para o outro, e o quarto árbitro provavelmente precipitou-se ao mandar ver amarelo, mas o Vasco Matos não se expressando da melhor forma, acho que não, claro que não lhe ficou bem dizer aquilo, mas também não me parece que seja algo de atacar, ou seja, o Vasco Matos podia-se ter expressado melhor, mas também não foi isso tudo. Deixa-me só dizer, percebes o que eu estava a dizer em contraponto, que Percebo, o Luís Freire também ainda há pouco tempo foi expulso e ele também acha que não disse nada e que o quarto árbitro é que perdeu, Claro. que percebeu mal, e o quarto árbitro percebia português e era português, ou seja, acho que não tem que ver com a questão da língua, e acho que acontece muitas vezes, e a mim acontece muitas vezes aqui, que é, eu estou a falar e estou a pensar, estou a demorar muito, eles estão a olhar para mim, onde é que isto vai dar? Isto vai para as redes sociais e depois eu estou a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo estou a atropelar o meu discurso, a engasgar-me em palavras, porque estou com muitas preocupações na cabeça que não aquilo que eu estou a dizer. Tens que relaxar, e os treinadores... Aqui e os não treinadores, precisas disso, por amor de Deus. não me interrompam. E os treinadores dizem exatamente, acontece-lhes isso, ou seja, tu acabas uma flash e estás a pensar no penalti que não foi marcado e no árbitro que foi isto e nos pontos que perdeste. E uma coisa que é bastante importante, que eu disse há pouco, é pensar no que se diz quando se diz. E em direto porque dizer banana não é a mesma coisa que dizer maçã. Dizer comer é verdade, não é a mesma coisa que dizer beber, e as palavras importam e têm um significado, e para evitar estas coisas é preferível dar um passinho atrás, respirar fundo, ver o Luís olhar para mim e dizer: vou pensar no que eu estou a dizer quando eu estou a dizer. E sobretudo em direto, quando tu entras num caminho, não dá para voltar para trás, É né? isso. Tens que o terminar, é um beco sem saída, estás Portanto, em direto, eu não podes desfazer o que eu disseste. percebo que ele não queira dizer isso, porque isso não faz sentido nenhum. Eu só não sou treinador porque não gostava de fazer flashes. Não era. Eu detesto. No outro dia estava a fazer uma flash no Paredes em direto ao Tarantino e tu mandaste uma mensagem, Maia, e o meu telefone tocou e eu esqueci-me. Portanto, fiquei atarantinada. Ou seja, atrapalhei a tua flash sem querer. Atrapalhaste a minha flash com o Tarantini. Pronto, Atarantei-te. atarantaste-me. Fiquei atarantinada e assim atarantinada. Sigo para o Football is Life. Futebol. Já está. Ups, estamos a arruinar os genéricos todos hoje. Os genéricos, os separadores. Bem, em homenagem ao Luís, genéricos. que foi jogar futebol há 2 semanas. Há 2 Foi há 2 semanas que foste jogar futebol com... O plantel? Sim. Foi sexta, amiga. Foi na sexta, desculpa, fiquei desorientada. Bem, A história foi tão boa. distraí-me nos pormenores. Bem, em a tua homenagem, o que é que eu trouxe hoje no Football is Life? Welcome to Granny's Football Tournament. Portanto, Que é trouxe isso? um torneio de avós, ok? Que acontece no continente africano, 20 equipas de 7 países diferentes. Vou-me embora. Quénia, Zâmbia, África do Sul. Minha homenagem? Não, tu pensava brincadeira. A Nem boa é a sequer- tua tia. Eu nem sequer sabia. Por acaso é. É, já é Minha bom. avó, minha É tia é tia-avó. avó. Bem, Ok. nem sequer sabia de que tu ias contar essa história, portanto estou a brincar. Mas o que é que aconteceu? Em 2023, uma senhora chamada Rebeca, da África do Sul, foi Meu ao nome é médico. Rebeca. E o teu qual é? Eu Ué, venho conhecer-te ué. para jogar Dançar, este ué. torneio. Para ser o teu Pelé. Desculpa. Bem, então a senhora Rebeca foi ao médico e o médico disse: senhora Rebeca tem de fazer mais exercício físico. E ela lembrou-se: então vou jogar futebol. Mas não só se lembrou de ir jogar futebol, como andou por África, por vários países africanos, a convencer outras senhoras da sua idade, 55 mais, a jogarem futebol também. E assim criou-se este torneio de avós, chamam-lhe torneio de avós. São mulheres a partir dos 55 anos e até aos 80, se bem que eu ouvi um testemunho de uma senhora com 81, portanto deve ter começado o ano
o jogo com o Era jogo, não, a vaga torneio com extra para os 80. Jogos Olímpicos. Pá, É o PEP. acontece. É o PEP. É o PEP É exato. desse torneio. Acontece 2 em 2 anos. Portanto, está na segunda edição. Não é só pelo exercício físico, é também para desafiar os estereótipos que rodeiam a mulher, diz uma das participantes. Pá, mas é lindo. Uma senhora a dizer: eu tenho 60 anos, São mas quando estereótipos anabolizantes. tenho 60 anos, mas quando estou em campo, sinto que tenho 16. Que é um bocadinho como todos nós quando jogamos futebol. Então nunca saia do campo. Uma senhora com 81 Olha, eu no anos. São Pedrense senti-me com 57. Foi, vês? Uma senhora com 81 anos. Os meus sobrinhos e netos ficaram muito felizes quando comecei a jogar. O futebol tornou-me saudável. E depois diz uma senhora também que é muito desafiante, que são mães também e avós, e que em casa estão à tua espera. Mas a questão é que o campo também está à minha espera. Pronto. Portanto, acho mesmo lindo. E o campo Isto chama muito alto. chama muito alto. Isto para comatar que há uns dias no Paredes também estava uma senhora na bancada com quase 90 anos, sozinha, costumei ir com outras senhoras, com uma mantinha nas pernas, e ela dizia: não se sentem no sofá. O sofá no nosso corpo não é para estar sentados. É para vir, temos de vir e fazer. A morte é certa, mas nós temos de desafiá-la. Pensei que a tinham chamado para ir bater o penalti. Olha, se calhar batia bem. Portanto, acho muito giro esta coisa de nós às vezes somos uns preguiçosos e queremos sentar e É ficar verdade. isso e domingo no sofá, e estas mulheres estão, bora lá para jogo. Portanto, football is life. Está fechado. Futebol é uma live. Meus caros, isto hoje foi à parte, traz parte. coisas, mas foi proveitoso, eu diverti-me. Eu apartheid. Divertiram-se. Eu acho que vou mudar o nome deste podcast para Deixa-me Só Dizer. É lindo. Posso só, olha, não, mas deixa-me. Deixa-me só dizer. Meus caros, digam o que é que vocês gostavam de dizer e que não foi dito aqui. Deixem os vossos comentários nas redes sociais, nos canais digitais. Subscribe. Ouçam o tema do dia hoje, que é também sobre o clássico, mas um bocadinho mais factual. E Exato. E não vago tão como o vago. nosso. Não há a parte, são só 10 ou 15 minutos e vocês ouvem isso mais rápido. E mais uma nota. E ouçam os nossos podcasts que saem todos os dias, sobretudo sexta-feira, mais uma vez, o Igor vai estar outra vez em live, vai dar bilhetes para jogos do próximo fim de semana. E Vai dar para o Vizela? demos bilhetes na semana passada para o Vitória Santa Clara, para o Porto Benfica, para o Sporting Braga. Portanto, estamos nós não estamos a dar, São nós os estamos a queridões. esbanjar. Vocês são os queridões. E Renato, pronto. aquele abraço, meu amigo. Obrigado por este grande desenterrado. Jesus. Ficamos por aqui. Beijinhos e abraços. Até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.